Muito bem, vamos fazer uma pequena revisão de estática, o famoso momento ou torque de uma força. Bom, cara, o início desse conteúdo, o que importa realmente nesse conteúdo é que para que uma força produza momento num corpo, é necessário que ela cause rotação. Só é capaz de produzir momento as forças que provocarem rotação. Então olha só, aqui tu tem uma chave e uma porca. Qualquer força aplicada nessa chave ou nessa porca vai fazer com que esse sistema entre em rotação? Não. Tipo assim, se eu aplicar uma força aqui, ó, desse jeito aqui, essa força vai causar uma rotação no sistema? Essa força vai fazer com que essa porca entre em rotação? Não. Essa força vai comprimir a chave contra essa porca. Só existe momento ou torque quando a força causar no sistema rotação. Então, conclusões disso. O momento dessa força vale zero. Por que o momento dessa força vale zero? O momento dessa força vale zero porque ela não produziu, ela não causou rotação no sistema. Agora, olha essa força aqui que eu estou aplicando. Tu tem uma força sendo aplicada na chave. Essa força vai causar na chave uma rotação do sentido horário. Portanto, se essa rotação é no sentido horário, pela convenção, essa porca vai girar no sentido horário. Então, tu vai estar apertando a porca. Não que isso seja muito importante, mas é sempre bom saber. O momento dessa força é a força vezes a distância. Tá, mas que distância? Que distância que é essa aqui? Bom, isso é uma das coisas que mais dá confusão no momento. Todo sistema que rota, todo sistema rotativo, ele possui um ponto fixo, ele possui um lugar que fica parado. No caso da porca, o ponto que fica parado é exatamente no meio da porca. Então, essa linha pontilhada aqui que já estava tracejada, que agora eu estou deixando ela forte, se chama o eixo de rotação do sistema. O momento é o produto da força pela distância que essa força está sendo aplicada do eixo. O que tu tá vendo aqui? Quanto mais longe tu tá do eixo, mais momento tu produz. A força é medida em newtons e a distância que tu tá do eixo é medida em metros. Portanto, a unidade do momento é newton-metro. Tá, vamos entender melhor essa história aí da força produzir rotação. Como é que funciona isso? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos descer aqui e vamos limpar aquilo ali. Bom, olha só. Fiz uma animaçãozinha simples ali para ti. Tu tem uma chave aqui, bem mais bonitinha aqui do meu livro. Aqui tem uma porca. O que acontece? Eu tô aplicando aqui uma força de 10 newtons bem próxima da onde? Bem próxima do eixo de rotação. O que a gente deve observar nesse exercício com muito carinho? De novo, o centro da porca é repetido, né? O centro da porca é o eixo de rotação. Quanto mais longe tu tiver desse eixo de rotação, mais momento ou torque essa força vai produzir. Claro que essa força vai fazer a chave girar. Essa força também vai fazer a chave girar no sentido horário, é igual a de antes. O que vai acontecer aqui então? Pã, né? Opa, deixa eu botar aqui, peraí, aqui, ó, ali, ó. Tan, tan, né? Tan. O que está acontecendo aí, ó? Tan, tan. A chave está girando. Só que essa força que tu está aplicando, ela não é uma força muito produtora de momento. Por quê? Porque ela tem uma distância pequena do eixo de rotação. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Pã. Vou limpar ali, clareando a vida. O que acontece agora aí, ó? Tu tem uma força de 10 newtons. Essa força está a uma distância de 0,5 metros, meio metro do eixo de rotação. Claro que isso aqui eu inventei, né? Qual é o momento, então, dessa força? O momento dessa força é a força vezes a distância que ela está do eixo de rotação. O momento dessa força é a força valendo 10 e a distância valendo 0,5. O momento dessa força vai ser um momento de 5 newtons metro. Eu não vou trabalhar com sinais agora aqui, tá? Até porque tu vai ver que o jeito que eu vou te explicar isso aqui é sem atribuir sinais no momento. Mas se tu gostar, o que acontece aqui? Nós temos um momento no sentido horário. Isso é importante saber. Quando tu vai trabalhar com sinais, tu vai ter que atribuir um sinal se o sentido for horário e o sinal oposto se o sentido for anti-horário. Mas eu repito, não precisa disso não.
Olha o que acontece aqui na sequência. Cara, eu mudei a minha força, que antes estava aqui, né? Vou aproveitar aqui o desenho, ó. Minha força que antes estava aqui. O que eu fiz agora? Eu coloquei essa força lá para trás. Essa força, a distância que ela está sendo aplicada em relação ao eixo aumentou muito. Então essa força vai produzir muito mais efeito. Que efeito que é esse? O momento. Momento é força vezes distância. Quanto é que vale a força que tu estás fazendo agora na chave? 10. Qual é a distância que tu está agora do eixo? 2. Então o momento vale 20 newtons metro. 20 dividido por 5, 4, né? O momento quadruplicou. Claro, porque a distância antes... Quanto é que valia a distância daqui até aqui que a gente usou aqui? 0,5. Quanto é que é 2 dividido por 0,5? 4. A distância aumentou 4 vezes. Como a distância aumentou 4 vezes, o momento aumentou 4 vezes. Por exemplo, essa porca aqui, eu já expliquei, né? Sentido horário, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apertando a porca. Essa força de 10 newtons aplicada longe do eixo vai conseguir dar um aumento para essa porca muito maior do que essa força aqui, porque essa força aqui estava produzindo um momento pequeno. Então o momento é isso. É uma força produzindo rotação e essa força está a uma certa distância do eixo de rotação. Não é uma coisa complicada, é uma coisa simples. O que complica um pouco, o que dá um estressinho no momento é agora. Quer ver? Ó? Vamos voltar lá para o que a gente estava vendo. Bom, olha só. Sai, coisa chata. Equilíbrio estático de um ponto. Bom, o que vai acontecer agora aqui? O momento vai ajudar no equilíbrio do corpo. Na realidade, o momento é um dos determinantes do equilíbrio. O que acontece aqui para o equilíbrio? Tu já sabes muito bem que para que um sistema fique em equilíbrio, é necessário que a força resultante sobre ele seja zero. O somatório das forças seja igual a zero. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que a força resultante sobre o corpo vale zero. A soma algébrica dos momentos em relação a um ponto qualquer é nula, rotação nula. O que isso aqui quer dizer? Que a força resultante sobre o sistema também tem que valer zero. Opa, só um pouquinho que aqui errei uma coisinha aqui. Tava pensando numa coisa e falei outra. Se o somatório dos momentos é igual a zero, isso quer dizer que o momento resultante vale zero. O que tu tá entendendo aqui? O equilíbrio estático vai acontecer quando a força resultante for zero, aí tu não vai ter translação, e quando o momento resultante for zero, aí tu não vai ter rotação. Se tu não tiver nem força nem momento, tanto a translação quanto a rotação do sistema vão ser nulas. E aí tu tens uma situação de equilíbrio perfeito. Como assim? Assim, quer ver? Vamos aqui. Limpando. Vamos pegar aqui, ó. Equilíbrio, condições de equilíbrio corpo extenso. Então olha o que eu inventei aqui para ti. Imagina que tu tem uma tábua, essa tábua está sendo sustentada apenas por um eixo central, aqui tipo um prego. Tu pregou essa tábua numa parede, usando um prego só aqui no centro. O que esse prego vai estabelecer? Esse prego vai estabelecer uma coisa chamada eixo de rotação, vai ser o nosso eixo. Tu sabes muito bem que se tu pegar uma tábua e pregar um prego no centro dessa tábua, tu não vai ter um equilíbrio, uma tábua, né? Tipo assim, eu quero transformar essa tábua numa prateleira. Vai ser fácil de fazer essa prateleira entrar em rotação, porque ela está sustentada por um prego só no meio. Olha o exemplo aqui, ó. Vamos supor que tu faça uma força de 10 newtons nessa tábua, e essa força de 10 newtons está a uma distância de 1 metro do prego, do eixo. E vamos supor que aqui tu faça também uma força de 10 newtons, só que em sentido oposto daquela força. Essa força também está a uma distância de 1 metro do eixo. Qual é a primeira conclusão que deve ser feita nesse exercício? Quanto vale a força resultante agindo sobre essa tábua? Cara, tu tem 10 newtons para baixo, tu tem 10 newtons para cima. A força resultante que atua sobre essa tábua vale zero. Essa tábua possui translação nula. Ela não vai translar. Translação nula. O que é translação?
Cuidado para não confundir translação com rotação. Translação é mudar de posição, é se deslocar. Tipo assim, por causa dessa força de 10 e dessa força de 10, essa tábua vai começar a subir, ou vai começar a descer, ou vai começar a ir para a esquerda, ou vai começar a ir para a direita? Não. Só que essa força de 10 newtons produz um momento no sentido anti-horário. E essa força aqui de 10 newtons também possui um momento no sentido anti-horário. Se eu estipular que isso aqui é a força 1, uma grandeza vetorial, e eu estipular que isso aqui é a força 2, uma grandeza vetorial, esses momentos produzidos por essas duas forças se anulam ou se somam? Se somam. Essa tábua aqui vai virar uma hélice, essa tábua aqui vai começar a girar e não parar mais. Neste desenho, o momento resultante é diferente de zero. Esta tábua possui rotação não nula. Essa tábua vai começar a girar, mas ela vai começar a girar no mesmo lugar. Então, se essa tábua possui força resultante zero e momento resultante diferente de zero, ela não transla, mas ela rota, eu não posso dizer que esse corpo está em equilíbrio. Porque para ela estar em equilíbrio, o que tu viu antes? A resultante das forças tem que ser nula e a resultante dos momentos tem que ser nulo. Então, isso aqui é uma situação que não tem equilíbrio. O equilíbrio aqui é diferente de zero. Equilíbrio. O equilíbrio é diferente de zero. Essa tábua não está em equilíbrio. Agora, se tu pegar, vamos limpar. Ó. Olha só agora. Se tu pegar a mesma tábua, o mesmo prego, o que tu tem aqui? O eixo. Tu fizer uma força de 10 newtons aqui, mesma coisa, distância de 1 metro. E tu fizer uma força de 10 newtons aqui, mesma coisa, distância de 1 metro. E tu levar em consideração que essas duas forças para baixo não arranquem um prego, quer dizer, 1 metro ou 1 metro. Quer dizer, essas duas forças aqui, que são duas forças agora que estão se ajudando, não estão arrancando o prego. Essa tábua fica parada. Essa tábua nem rota, nem transla. Por quê? Neste desenho agora, o que eu tenho certeza? Que a força resultante sobre o sistema vale zero. Ela está parada. Tá, mas peraí. No de antes, né? Tinha uma força de 10 aqui para baixo e uma força de 10 para cima. Então, uma força anulava a outra. Mas agora, essas duas forças de 10 se somam. Sim, é verdade. Só que aqui existe uma terceira força, que é a força exercida pelo prego. O que o prego é? O prego é um apoio. Tu tem que imaginar que no lugar aqui do prego é como se existisse aqueles apoios triangulares que a gente adora fazer para parecer que isso aqui é uma gangorra. Como é que é o nome dessa força que o apoio, que o prego está fazendo? É a velha e boa força normal, força de reação à compressão. E essa força vale 20 newtons. Antes essa força não precisava existir. Agora ela existe. Então o que eu tenho? 20 newtons para baixo, 20 newtons para cima. A força resultante vale zero. Ok. Mas e por que agora também o momento resultante vale zero? Essa força quer que a barra gire em sentido anti-horário. E essa força quer que a barra gire em sentido horário. O que acontece? Força 1, força 2. O momento da força 1 é igual ao momento da força 2. Claro, em módulo. Só que eles possuem sentidos opostos. Se o módulo do momento 1 é igual ao módulo do momento 2 e os sentidos são opostos, o momento resultante sobre esta barra vale zero. Então essa barra agora não rota nem transla. Então isso aqui é o equilíbrio perfeito. As duas condições de equilíbrio foram satisfeitas. Entendeu? Pois é. Aí vamos limpar e vamos voltar lá para o livro. O que eu fiz aqui? Livro, cadê o livro? Tá aqui, o livro. O que eu fiz aqui para ti? Deixei pronto aqui um exemplo de momento, uma gangorra. Nós vamos fazer vários exemplos agora para fazer uma revisão. Imagine que nessa gangorra aqui tu coloque desse lado um peso, uma massa. Essa massa seja uma massa de 2 kg. Quando tu colocar a massa desse lado, o que
o que tu deves identificar? Que aqui existe o teu amiguinho eixo. Te acostuma sempre identificar o eixo e escrever aonde está o eixo. Tu não vai te arrepender de fazer isso, tu vai ver. No momento que essa massa de 2 kg é colocada desse lado, a uma distância de, vamos inventar aqui, 2 metros do eixo. Essa gangorra vai continuar em equilíbrio? Não. O que eu tenho sendo exercido aqui? Um peso. Quanto vale esse peso? Esse peso vale 20 newtons. O que esse peso de 20 newtons quer? Quer que a gangorra gire no sentido anti-horário. Essa gangorra aqui vai começar a girar no sentido anti-horário por causa desse peso. Se eu quero que a gangorra fique em equilíbrio, que a gangorra não rote e nem transle, eu vou ter que colocar aqui desse lado um outro peso. Claro que se eu tivesse uma mesma massa, uma massa de 2 kg, eu teria que colocar a mesma distância do eixo. Mas vamos supor que agora eu vou colocar uma massa maior. Vamos trocar a cor. Eu vou colocar uma massa de 4 kg. Como essa massa é maior, ela deve ser colocada mais próxima do eixo. Por quê? Porque essa distância aqui, que é o que o exercício pode te perguntar, que é o teu x, deve ser uma distância tal que o momento dessa força e o momento dessa força sejam iguais. Pensa comigo. Aqui tu tem um peso de 40 newtons. O que esse peso de 40 newtons quer? Que essa gangorra gire no sentido horário. Para que esta gangorra fique parada, fique em equilíbrio, vamos chamar isso aqui de bloco 1, força 1, isso aqui de bloco 2, força 2. O momento da força 1 deve ser igual ao momento da força 2. Claro, os módulos dos momentos, porque nós já sabemos que os momentos são opostos. Se essa condição se mostrar verdadeira, o momento resultante sobre o sistema será igual a zero. Então não vai ter rotação. Então o que é momento? Força vezes distância. Então te organiza. Força 1 vezes a distância 1 igual a força 2 vezes a distância 2. Quanto vale a força 1? 20. Quanto vale a distância que ela está do eixo? 2. Quanto vale a força 2? 40. Quanto vale a distância que ela está do eixo? X. O que eu vou ter aqui? 40 igual a 40x. O x vale 1 metro. Se aquela força estiver a 1 metro, este bloquinho 2 estiver a 1 metro do eixo, o sistema não rota. E não te esquece do seguinte, o momento resultante vale zero. E a força resultante também vale zero? Claro que sim. Olha o que eu não desenhei aqui para ti, mas que existe. Como essa barra está apoiada, aqui no eixo, ó, aqui no apoio, tem uma força. Como é que é o nome dessa força aqui que está agindo aqui? Ó? Força normal. Quanto vale essa força normal? Essa força normal vale o somatório dessas duas forças. Se aqui é 40 e aqui é 20, essa força normal vale 60 newtons. Claro, desde que eu considere o peso da barra desprezível. Porque se eu não considerar o peso desprezível, ainda vai ter o peso da barra. Então, olha só, analisa essa situação aqui. Eu tenho 60 newtons para baixo, 60 newtons para cima. Quanto é que vale a força resultante nesse conjunto? Zero. Aqui eu tenho um momento 1 e aqui eu tenho um momento 2. Pelo meu cálculo, o momento 1 e o momento 2 também ficaram iguais. Então, o momento resultante também vale zero. Então, essa gangorra está em equilíbrio. Ela não vai andar, ela não vai translar e ela também não vai rotar. Isso é uma situação de equilíbrio. Só que, claro que, vou limpar. Se tu quer copiar, dá um pause e copia. Só que, claro que, esse exercício é considerado fácil. Como é que a gente pode transformar isso numa coisinha um pouquinho mais difícil? Que é o que aparece nos vestidos. É o seguinte aqui, ó. Já deixei pronto aqui pra ti. Olha só. Vamos pensar uma de 2. O que diz aí? Na figura abaixo, a barra encontra-se em equilíbrio. Então isso é muito importante. Isso não tem discussão. A barra está em equilíbrio. Sendo o seu comprimento de 6 metros, calcule a massa da barra. Bom, o que acontece aqui nesse exercício? Use gravidade 10. É possível esse sistema ficar em equilíbrio com essa massa de 2 kg pendurada aqui na barra? Claro, por quê? Porque agora o apoio... O que é isso aqui? Que se tu não identificar, foi pro saco. Isso aqui é o eixo. O apoio não está no meio, não está no centro. Então o peso da barra não pode ser desprezado.
Aonde que atua, aonde que age o peso de uma barra? Tu já sabes, tu já aprendeu, que o peso sempre atua num lugar chamado centro de gravidade. No caso de uma barra homogênea, o centro de gravidade é no centro da barra. Cuidado que tem uns loucos que me botam peso na outra ponta. Não. O peso de uma barra atua no centro da barra. Então, mais ou menos, aqui está o centro da barra, aqui está o peso da barra. Se tu pensar agora, esse exercício ficou exatamente igual àquele que eu te mostrei. O que que esse peso aqui quer? Esse peso aqui quer que a barra gire no sentido anti-horário. E o que que o peso da própria barra quer? Que a barra gire no sentido horário. Por que que essa barra consegue ficar em equilíbrio? Por que que ela consegue ficar parada nessa situação aqui? Porque o momento resultante vale zero. Mas para o momento resultante vale zero, o que que eu sei? Que o momento daquele peso P é igual ao momento do peso da barra. O que que é momento? Força vezes distância, que vai ser igual ao peso da barra vezes a distância. Nesse caso aqui, a força é aquele peso. Agora que vem o pepino. Presta bem atenção quem tem dificuldade em momento. O peso desse corpo, a massa é 2 kg, então o peso aqui vale 20 newtons. Então, beleza, o peso vale 20 newtons. Qual é a distância? A distância é sempre medida em relação ao eixo. Qual é a distância que esse corpo está do eixo? 1 metro. Não tem dificuldade nenhuma. Quanto vale o peso da barra? Eu quero descobrir. Mas quanto vale a distância? A distância é sempre em relação ao eixo. Vou trocar de cor. Olha onde é que está o peso da barra. O peso da barra está aqui, cara. A distância que me interessa é essa aqui, ó. É a distância em relação ao eixo. Essa distância não está marcada aqui. Aí o que que tu tem que ser? Malandrinho? Por que que tu acha que o exercício te diz que o comprimento da barra é 6? Por que que ele te deu essa informação? Porque sem ela é impossível de resolver. O comprimento dessa barra é 6. O que que tu acabou de ver? Que o peso de uma barra atua no centro da barra. Quer dizer, quantos metros tem daqui até aqui? 3. A barra tem 6. Quantos metros tem daqui até aqui? Daqui até aqui também tem 3. Né? E aí, cara, se daqui até aqui tem 1, daqui até aqui tem 2. Então a distância que tu tem que usar do peso da barra é 2. Quanto é que vale o peso dessa barra? O peso dessa barra vale 20 dividido por 2. O peso dessa barra vale 10 newtons. O que são 10 newtons? 10 newtons, uma massa de 1 kg. Então, a massa da barra, a resposta desse exercício é 1 kg. Sacou? Então tu vê, aqui já tem coisas bem diferentes, né? A barra tinha peso, o peso atua no centro da barra. Por que que naquele que eu te mostrei antes da gangorra eu nem precisei desenhar o peso da barra? Porque o apoio era um apoio exatamente no meio da barra. Quando o apoio não está no meio da barra, isto é, o eixo não está no ponto de atuação do peso, tu tem que ter muito cuidado com as distâncias. Bom, vamos limpar. Olha a próxima coisa aqui que eu estou revisando com tu. Isso aqui é uma coisa bem comum de aparecer também. Situações onde existem 2 apoios. Considere que no desenho abaixo o sistema encontra-se em equilíbrio. De novo, isso é indiscutível. O sistema está em equilíbrio. Calcule as forças exercidas pelos apoios A e B. Dados: massa da menina 50 kg, massa do banco 50 kg, gravidade 10. O que acontece aqui? Esse é um exercício clássico, um exercício onde tu tem 2 apoios. Primeira coisa, tem que desenhar. Desenha as forças que estão agindo. Aqui, exatamente neste ponto, existe uma força puxando o sistema para baixo. Que força é essa que puxa o sistema para baixo? O peso da menina. Então vamos botar aqui, peso da menina. Quanto vale o peso da menina? 500 newtons, já que a massa da menina vale 50 quilos. Tem outra força puxando esse sistema para baixo? Sim, a massa do banco é também 50 quilos. Aonde que atua o peso de um banco? No centro do banco. Então aqui no centro do banco, nós teremos o peso do banco, que também vale 500 newtons. Cara, 2 forças puxam o sistema para baixo. A força resultante tem que valer 0. Tem que existir forças que puxam para cima. Que forças são essas? Desse lado aqui, o que eu tenho?
a força normal exercida pelo apoio A. Vamos chamar essa força normal de força A. E o que eu tenho desse lado aqui? A força normal exercida pelo apoio B. Vamos chamar isso de força B. O que eu tenho certeza? É uma condição de equilíbrio. Se é uma condição de equilíbrio, a força resultante vale zero. Se a força resultante vale zero, tudo que puxa para baixo tem que ser igual ao que puxa para cima. Então, olha só. A força A mais a força B tem que ser 1000 newtons. Porque são 1000 newtons que puxam a barra para baixo. Mas como que eu vou achar agora o valor da força A e o valor da força B? Bom, física é um conteúdo lógico. Antes de fazer, pensa. Qual dessas forças com certeza é maior? Eu posso dizer que eu tenho 500 e 500? Não. Porque a menina sentou mais próxima do A. Então é claro que o apoio A está exercendo uma força maior do que o apoio B. Tipo assim, sei lá, o apoio B vale 400, o apoio A vale 600, ou o apoio A vale 700, o apoio B vale 300. Algo desse gênero. Como é que eu vou descobrir agora essa relação? Bom, aqui é uma coisinha um pouquinho mais chata. Não é que seja difícil, só é diferente. O que eu estou te explicando até agora? Estou fazendo tu entender. A coisa mais importante no exercício de momento é achar o eixo. Quando tu tem um apoio, quando tu tem um banco, uma cadeira com 2, 3, 4 apoios, não existe eixo de rotação. Tu estipula qualquer um dos apoios para ser o eixo. O que eu costumo fazer? Sempre escolhe o apoio da esquerda. Porque daí o que acontece? Tu cria uma metodologia e tu faz sempre igual. Se tu quiser dizer que o eixo é o apoio da direita, tudo bem, não vai mudar nada. Eu escolhi que o eixo é o apoio A. Repito, tu deve escolher um dos apoios para ser o eixo. Tu estipula isso. Tu inventa isso, na realidade. Aí olha que bacana. Em relação ao eixo, a força A não serve para nada, porque a força A está em cima do eixo. Vamos fazer uma revisãozinha. O que é momento? Força vezes distância. Distância da força até o eixo. Qual é a distância que a força A está do eixo? Nenhuma. Então, tu esquece a força A. Olha para lá. Aqui está o eixo, tu tem duas forças puxando a barra para baixo. O que essas duas forças querem? Que a barra gire em sentido horário. O que a força B faz? A força B puxa a barra para cima. A força B quer que a barra gire em sentido anti-horário. Se essa barra está em repouso, esses dois momentos se ajudam, mas o somatório desses dois momentos tem que ser igual a esse. Afinal de contas, qual é a outra equação? O momento resultante nessa barra também vale zero, assim como a força resultante vale zero. Para o momento resultante valer zero, o momento do peso da menina mais o momento do peso do banco, repito, esses dois momentos são horários, eles se ajudam. Tem que ser igual ao momento da força B, porque o momento da força B é anti-horário. Momento é força vezes distância. Não vou escrever a fórmula aqui de novo, tá? Tu já sabe que é força vezes distância. Só que a distância é sempre em relação ao eixo. Melhor, vou escrever a fórmula. Peso da menina vezes a distância do eixo mais o peso do banco vezes a distância do eixo igual ao valor da força B vezes a distância do eixo. Assim talvez entre na tua cabeça que a distância é sempre do eixo. Quanto vale o peso da menina? 500. Quanto vale a distância que a menina está do eixo? 1. O eixo está aqui no A. Por que o eixo está aqui no A mesmo? Porque tu quis que ele estivesse no A. Tu inventou. Quanto vale o peso do banco? 500 também. Qual é a distância que o peso do banco está do eixo? Se daqui até aqui tem 1 e daqui até aqui tem 3, o tamanho desse banco é 4. Se o tamanho desse banco é 4, qual é a distância daqui até aqui, que é a distância que me interessa? 2, né? O peso sempre atua no meio do banco. Então é 500 vezes 2. Quanto vale a força B? Eu want to know. Quanto vale a distância da força B até o eixo? 4, porque ele está lá na ponta e o tamanho do banco é 4. O que eu vou ter? 500 mais 1000. Mais 1000 igual a 4 vezes a força B. Então, 1500 é igual a 4 vezes a força B. A força exercida pelo apoio B é 1500 sobre 4, que é 750 sobre
2, que é 375 newtons. Então, a força exercida pelo apoio B é 375 newtons. Pensa aqui, isso tem lógica com o que a gente viu antes? Claro, né? A força B deu menor do que a metade. Eu quero saber o valor da força A agora. Força A mais 375 é 1000. Então, a força do A é 1000 menos, deixa eu botar aqui embaixo, mas tudo bem, menos 375. Então, deixa eu apagar aqui o risquinho, só vai me atrapalhar. Quanto vale a força exercida pelo apoio A? A força exercida pelo apoio A vale 625 newtons. Sacou? O somatório das duas é 1000, mas o A exerce mais força, porque o A está mais, né, o peso maior está concentrado mais próximo do apoio A. Então essas questões, quando tem dois apoios, não precisa te apavorar. Escolhe um dos apoios para ser o eixo, te acostuma a fazer sempre o apoio da esquerda, que aí tu faz sempre do mesmo jeito. E aí não dá nada. Beleza? Beleza? Que bom. Espero que tenha entendido. Vamos limpar? O que eu fiz aqui para ti na sequência? Uma revisãozinha dos tipos de alavancas. Isso aqui é importante para o Enem. Existem 3 tipos de alavancas. A interfixa, a interresistente e a interpotente. Bom, como é que funciona esses nomes aí? Cara, é só pensar um pouquinho, não tem que decorar. O que é inter? Entre. Uma alavanca sempre trabalha com 3 forças. Aqui, ó. Vamos pegar aqui no Arquimedes. Ó. Olha o que o Arquimedes está tentando aqui. Né? A famosa dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. O que a Terra está fazendo nessa alavanca? A Terra está fazendo nesse lado da alavanca uma força chamada força resistente. É a resistência. O Arquimedes, a pessoa que está exercendo força aqui para levantar a Terra, está exercendo uma força chamada força potente. E o que existe aqui no meio? O eixo. O que é o eixo? O eixo é a parte fixa. Como é que vai chamar essa alavanca aqui? Essa alavanca vai se chamar interfixa. Por que interfixa? Porque a parte fixa está entre as duas forças. Sacou? Olha que barbadinha. Vou voltar lá para os tipos de alavanca. O que acontece aqui na primeira alavanca? Essa primeira alavanca é exatamente aquilo que o Arquimedes estava fazendo. O que existe aqui? Essa pessoa que está tentando erguer a pedra está fazendo a força potente, o FP. O que a pedra está fazendo aqui? A pedra está fazendo o FR, a força resistente. O apoio está entre as duas forças. Isso é uma alavanca interfixa. Tá vendo aqui? Ó? A resistência está de um lado, a potência está do outro, e a normal, que é onde tem o apoio, está no meio. Olha a interresistente aqui. Ó. O que a pessoa está fazendo aqui? A força potente. Agora é para cima. Ele está puxando. Força potente. O que a pedra está fazendo aqui? A força resistente. O que existe aqui? O apoio. A normal, tá vendo aqui? Ó? Quem que está no meio agora? Quem que está entre as duas? A força resistente. Então essa alavanca se chama interresistente. E a última aqui é a interpotente. Tu vê, ó, aqui está a parte fixa, aqui está o apoio. É só olhar o esqueminha aqui. Ó. A pessoa está puxando aqui. Ó. Essa é a força potente. E aqui está a resistência. O que acontece agora? A força potente está entre as duas. Então essa alavanca é a interpotente. Qual é o exemplo disso na tua casa, nas nossas casas? Os utensílios. Vou limpar. Olha o primeiro tipo de alavanca ali, ó, interfixa. Por que uma tesoura é uma alavanca interfixa? Cara, aqui está o apoio. Aqui está o apoio, o ponto fixo. O que tu tem aqui? A força potente. E o que o papel vai exercer aqui? A força resistente. Então aqui nós temos a força resistente do papel. Aqui nós temos a força potente. Quem é que está no meio? A parte fixa, o apoio, interfixa. Olha o cortador de unha aqui, interpotente. Aqui está a parte fixa, lá no fundo, tá vendo? O que tu tá fazendo aqui? A força potente. Desculpe. E o que a unha faz aqui? A força resistente. Essa alavanca é interpotente. Olha essa aqui agora. O
que está acontecendo aqui, né? Tu vai abrir uma garrafa com o abridor. O que tu vai fazer aqui no abridor? A força potente, né? O que existe aqui, né? Aonde o abridor encosta na tampinha? A parte fixa. E o que acontece aqui nesse ponto aqui, que é onde faz força para abrir a tampinha, né? O que a tampinha exerce aqui no abridor? A força resistente. Como é que é o nome dessa alavanca? Interresistente, porque a resistência está entre as duas forças. Valeu, galera. Essa foi a nossa revisãozinha de momento. Espero que tenha ajudado. Estuda, que é uma coisa importante, principalmente para as faculdades agora do meio do ano, a UPF e a Unisc. Tudo de bom, tudo de bom.